do nono ano, sejam bem-vindos. Estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Nós já vimos sobre as conjunções coordenativas e hoje nós vamos ver orações coordenadas, tá? Vamos relembrar um pouquinho, vamos exercitar, ler, escrever, vamos praticar as nossas atividades. Orações coordenadas. Aqui, as orações coordenadas, elas podem ser classificadas em oração coordenada assindética e orações coordenadas sindéticas. As sindéticas são classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. As orações coordenadas assindéticas são aquelas que não têm conjunção. Olha o exemplo: guardou o livro, fechou os olhos, pôs-se a sonhar. Olha só, nós temos aqui 3 orações nesse período. É um período composto por 3 orações e todas elas são classificadas em orações coordenadas assindéticas. Por quê? Porque não há conjunção, não há conectivo ligando essas orações. E é exatamente isso, meninos. As orações coordenadas, elas não dependem sintaticamente uma da outra. Por isso que ela recebe esse nome de coordenadas, tá? Agora nós vamos para as orações coordenadas sindéticas. As sindéticas aditivas são aquelas que adicionam uma nova ideia em relação à oração anterior. Vamos ver o exemplo. Ele saiu da escola e foi para casa. Ele saiu da escola é a primeira oração. Observe, não tem conjunção, então é uma oração coordenada assindética. E a segunda oração, e foi para casa. Aqui nós temos uma conjunção e de adição, que está adicionando uma nova ideia em relação à primeira oração. Então, ela é uma oração coordenada sindética aditiva. Outro exemplo: o incêndio não só destruiu a fábrica, mas também atingiu os prédios vizinhos. A primeira oração, o incêndio não só destruiu a fábrica, ela é uma oração coordenada assindética, não tem conjunção. Aí você pode dizer: professora, mas o mas não é uma conjunção adversativa? Mas observe que esse mas não está sozinho. Esse mas está acompanhado de também. Então, toda vez que o mas vier acompanhado da palavra também, mas também, está adicionando uma nova ideia, mas também atingiu os prédios vizinhos. Então, aqui nós temos uma oração coordenada sindética aditiva. Adicionou uma nova ideia em relação à oração anterior. Orações coordenadas sindéticas adversativas. Adversativas são aquelas que dão ideia oposta, contrária. Estava frio, mas fui à praia. Estava frio é a primeira oração, oração coordenada assindética. E mas fui à praia é uma oração coordenada sindética adversativa. O mas, sozinho aí, é uma conjunção adversativa, da ideia oposta. Orações coordenadas sindéticas alternativas. Olha aí, alternativas, da ideia de alternância. Ou você faz a lição, ou você não vai sair. Olha só, ou, uma conjunção alternativa. A primeira oração, oração coordenada sindética alternativa. A segunda oração, oração coordenada sindética alternativa também. As duas têm conjunções. Ou você faz a lição ou não vai sair. As duas são orações coordenadas sindéticas alternativas. E orações coordenadas sindéticas conclusivas. Conclusivos, olha aí, de concluir. Ele não veio, portanto, vou sozinha. Ele não veio é a primeira oração do período, não tem conjunção, então é uma oração coordenada assindética. E a segunda oração, portanto, vou sozinha. Oração coordenada sindética conclusiva.
Portanto, é uma conjunção conclusiva, é o conectivo que está ligando essas duas orações. Orações coordenadas sindéticas explicativas. Volte logo, pois vai chover. Volte logo é a primeira oração, é uma oração coordenada assindética. Por quê? Porque não tem conjunção. E a segunda oração, pois vai chover, é uma oração coordenada sindética explicativa. Pois é o conectivo, é a conjunção que está ligando essas duas orações ao período, que está dando uma explicação. Por que a pessoa deve voltar mais cedo? Porque vai chover. A conjunção pois é uma conjunção explicativa. E aqui, meninos, eu coloquei essa mãozinha para vocês ficarem cientes, contarem nos dedos das mãos de vocês as orações coordenadas sindéticas, tá, meninos? São 5 as classificações. Oração coordenada sindética aditiva, oração coordenada sindética adversativa, oração coordenada sindética alternativa, oração coordenada sindética explicativa e oração coordenada sindética conclusiva. Muito bem, conte nos dedinhos da sua mão e não esqueça, tá, meninos? Essas são as classificações das orações coordenadas sindéticas. Muito bem, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje sobre as orações coordenadas. Nós temos orações coordenadas assindéticas, que são aquelas que não têm conjunção, não têm conectivo, e temos as orações coordenadas sindéticas, que tem 5 classificações, tá? Revisem, estude, façam suas atividades. Estou esperando as perguntas, os exercícios de vocês. Tchau e até a nossa próxima aula.